Você que está procurando aprender a desenhar ou até mesmo se aprimorar nessa arte, aqui na descrição eu vou deixar 4 links de cursos para mangakás e outras habilidades. E lembrando que ao comprar qualquer um deles você já me apoia financeiramente no canal, então corre lá. Todos os pacifistas são derrotados em Egghead, Stussy tem uma missão secreta e Luffy derrota mais uma vez um Gorosei. Tudo isso e muito mais no review do capítulo 1112 de One Piece. Meu nome é Renan, seja muito bem-vindo ao canal Mangá Resumido, onde eu trago reviews e teorias dos seus mangás favoritos. Antes de começar a review aí do capítulo 1112, já prepara seu like. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de likes? Se esse vídeo aqui tiver 100 likes a mais, eu posto um vídeo nessa semana ainda. Depois de uma longa pausa de 27 dias sem mangá de One Piece, retornamos ao normal com um capítulo intitulado de Aspecto Árduo, que logo de cara traz a continuação da história de Capa, que havia sido esquecida naquele capítulo passado. Dessa vez vemos Kinemon entregando uma carta para Yamato e ele diz que tem um favor a pedir a ela. Que favor seria esse? Ainda não fica claro e talvez teremos que esperar mais capítulos até a sua conclusão. O capítulo inicia diretamente em Egghead, onde vemos que os marinheiros informam que todos os pacifistas Mark III já foram derrotados. Ainda na mesma página vemos que foi Nazujuro quem os derrotou e que ele está indo em direção a Bonnie. Nas palavras do Gorosei, ele diz que essa garota poderia destruir até um país inteiro. E essa culpa toda ele atribui à rebelião estúpida que Vegapunk iniciou. Os gigantes informam que precisam retornar logo ao seu navio para que eles saiam dali, já que a situação está piorando para o lado de todos. Na página seguinte vemos que Frank enfrenta o vice-almirante Red King e ele ameaça dar um golpe no Frank, mas é Frank quem sai na frente com o Strong Right e o derrota com apenas um golpe. Ainda nesse mesmo panorama, vemos que a Bonnie confia a um dos gigantes a guarda do seu pai, o Kuma, que fica ali deitado no braço dele. A Bonnie parte para cima do vice-almirante Ponsky, o transforma em criança e o derrota apenas usando um golpe de um chute na cara dele. O mais interessante aqui nesse quadro é o Guillotine impressionado na crueldade que a Bonnie teve contra ele, né? Afinal de contas, ela deu um chute no rosto de uma criança. Já lá em Labo Phase, vemos que o Vegapunk está fazendo seu Vega Café e oferece um pouco pro Shaka. Só que o café ainda não tá frio e essa conversa parece que vai morrer ali mesmo. O Gorosei Marcos Mas está dentro de Labo Phase e também procura onde está sendo feita essa transmissão, acompanhado da outra Vegapunk. E para nossa surpresa, o Gorosei não tem pena nenhuma e atira já dentro mesmo do Labo Phase, destruindo parte daquele local. A Stella, a outra parte de Vegapunk, pede para que ele não seja tão irresponsável quanto a fazer essa destruição toda. Ela avisa ele que talvez o Dendemushi que elas criaram, o Dendemushi chamado de Raishi, estaria escondido em outro lugar e fazendo essa transmissão. O Marcos Mars, ainda sem pena, diz que ele precisa então destruir o Labo Phase inteiro, já que aquele Dendemushi se encontra lá no meio. A Stella explica para ele que ele não pode fazer isso, porque ao destruir a parte de Labo Phase, ele estaria destruindo também a usina no primeiro andar, e assim consequentemente destruindo todos os lados de Labo Phase. Nessa parte é interessante a gente ver que a Stella está bem preocupada com a destruição que o Gorosei está fazendo, que o Marcos Mars está fazendo, porque isso também afetaria os planos dela, e que ele deveria lidar com ela caso ele fizesse aquilo. O Gorosei parece nem ligar para o que a Stella falou e ouve uma voz pequena vindo de algum lugar dentro de Labo Phase. Ele decide que vai até lá. A Stella mesmo diz que talvez o Dendemushi esteja lá e que ele deve destruir. Uma coisa interessante é que ela diz que o casco desse tal Dendemushi é um casco triangular. E assim eles decidem que vão até lá onde o Dendemushi está localizado. Ainda dentro de Labo Phase vemos que Stussy e Kako estão vivos e que eles estão conscientes. O Kako pergunta a Stussy o que era aquele monstro que eles viram dentro de Labo Phase e que a Stussy responde que pode ser um Gorosei, e ela está completamente certa, né? O Kako brinca com o fato de que ela foi abandonada ali dentro da Labo Phase, apesar dela ter traído toda a CP0, mas que ela não liga para isso, pois ela tem uma última missão a ser entregue
até o final desse arco. Essa última missão da Stussy, na verdade, é revelada na página seguinte, onde ela já está em contato com o Chapéu de Palha, respectivamente a Nami, o Chopper e a Robin, onde ela diz que vai desativar a barreira que está do lado de Labo Phase para que os Chapéus de Palha consigam escapar. O Vegapunk até explica que a borda do domo só pode ser desativada de dentro da sala de comando, que é onde a Stussy está. Aqui dá pra entender que a Stussy não vai sobreviver aos próximos ataques dos Gorosei e talvez só Kako saia vivo desse arco. A Robin levanta a questão de que o Vega Force 1 não teria forças o suficiente para fazer com que o navio dos Chapéus de Palha escapasse dali de Labo Phase por conta da derrota em capítulos passados. Na página posterior, o Zop diz que o Coup de Burst já está pronto e que assim que o Zoro e o Jinbei chegarem, eles conseguem fugir dali sim. Só que eles precisarão de muita força. O Vegapunk, que está ali, calcula que ele vai precisar de ajuda e que com certeza ele conseguiria oferecer isso para o Chapéu de Palha. O Vegapunk Edson decide sem hesitação pular na barreira de Labo Phase e se autodestruir. O interessante é que não dá para saber se ele realmente se autodestruiu, porque ele faz uma análise de dano externo de 78%. Sobram aí 22 ainda para mensurar a sua sobrevivência. Então ele tem 22% de chance de sobreviver. No outro lado do campo de batalha, vemos um vendaval dentro da ilha acontecendo e sem explicação. Na verdade, quem reaparece é o Gorosei Júpiter, e ele está sugando todo o campo de batalha. Mais um poder que o Gorosei conseguiu demonstrar dentro do capítulo de Egghead. O Luffy não suporta aquele poder que ele está fazendo e decide correr até ali uma torre e que diz que ele se cansa disso, quebra a torre e joga um prédio contra a boca do Gorosei. O Gorosei engole aquele prédio todinho e parece que ele tá engasgado, hein? O Dory e o Brog começam a rir do motivo, né, que acabou de acontecer e veem que o Luffy voltou a uma forma velha. Ele perdeu o poder do Gear 5 porque ele está cansado e que ele precisa de comida. É então que eles oferecem uma comida chamada de Hakral. Eu pesquisei aqui rápido no Google mesmo para saber do que se trata esse petisco, né? E eu descobri que ele é real. O Hakral é uma iguaria tradicional da culinária islandesa que faz parte de um evento chamado, eu acho que eu vou errar o nome aqui, tá? Mas é chamado de Borramatur, que é um prato tradicional do país. É um petisco feito da carne de tubarão apodrecida. Os gigantes oferecem o Hakral pro Luffy, que ainda reclama do cheiro que essa comida tem e provavelmente ela deve cheirar muito mal, porque é uma carne apodrecida, né? Mas imediatamente o Luffy consegue retornar à sua forma antiga, a forma natural, aliás. O Gorosei e o Arcuri se aproxima dos três, né, do Dory, do Brog e dele mesmo, a uma velocidade extrema, e o Luffy decide que vai se transformar na sua forma Gear 30. E então ele invoca o poder Gomu Gomu no Mi, Red Rock, na cabeça do Gorosei. Mas, para infelicidade de Luffy, o Gorosei não sente nenhum golpe e dessa vez quem é afetado é o próprio Luffy. A mão dele começa a pegar fogo e ele reclama muito de que a cabeça do Gorosei é muito dura. Voltando a Labo Phase, vemos que alguém está se aproximando dos Chapéus de Palha, respectivamente o Zop, Nami e Chopper, e é aquelas patas ninguém engana, né? É o Saturne novamente, o caranguejo. Na costa noroeste, alguém reclama que um gigante foi cortado, mas que ninguém o viu, da onde que viria esse golpe. E é Nazujuro que aparece numa forma escabrosa na frente de Bonnie, Frank e outro Vegapunk. Ainda em Labo Phase, Punk Records, para finalizar o capítulo, Marcos Mar chega onde está o tal Dendemushi Raishi e diz que a sorte de Vegapunk acabou. O capítulo finaliza com um mistério.
O Marcos Mars olha para cima como se estivesse impressionado com alguma coisa, e talvez seja o tal do robozão que tá há mais de 10.000 capítulos andando e não chega a lugar nenhum. E bom, assim finalizamos o capítulo 1112 do mangá de One Piece, e aqui vão alguns pontos que valem a pena comentar. Não vimos o que aconteceu após a luta de Luffy contra o Zoro, né? O Zoro e o Jinbe também sumiram nesse capítulo, e é uma coisa que a gente vem esperando, né? Afinal, depois de mais de 3 semanas de capítulo, a gente não vê outras conclusões, realmente é um pouco frustrante. Agora, o mais legal de todo é que os outros tripulantes do Chapéu de Palha finalmente estão tendo um pouco mais de destaque, né? O Frank conseguiu destruir um vice-almirante, coisa que era bem difícil de acontecer há muitos capítulos atrás. Então a gente começa a perceber que os outros tripulantes do Chapéu de Palha estão mais fortes. A Stella questionou o Gorosei Marcos Mars quanto à destruição que ele estava fazendo em Labo Phase, o que me leva a crer que talvez a Stella seja destruída, mas ela seja destruída porque ela no final acaba gostando do trabalho dela como uma das Vegapunk. Uma coisa que eu comentei no capítulo passado, olha só que interessante. O Júpiter voltou à vida. Ele tá lá mais uma vez como uma minhoca. A cabeça dele tá recuperada. Agora não fica claro se o corpo dele se juntou a outra parte ou se essa parte já é um outro corpo dele que se regenerou. O que pode concluir com o vídeo que eu falei no vídeo passado, né? Onde eu disse que o Júpiter é o Gorosei mais forte que existe dentro de One Piece. Pra finalizar, eu não gostei muito de ver que o Nasujuro vai enfrentar o Frank, a Bonnie e a outra Vegapunk, porque a gente espera mais é que o combate entre Zoro e Nasujuro aconteça, né? Mas se a gente vê alguma surpresa, talvez seja dessa luta entre os três. E pra finalizar, eu concluo esse review dando apenas 3 estrelas, vai. A gente ficou meio decepcionado, só foi muito tempo para sair um capítulo tão assim, né, mais ou menos. Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero ver o que você achou desse capítulo do mangá de One Piece. Eu peço para que você deixe o seu like, principalmente o seu like, porque aí você me ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente conseguir fazer o canal ficar mais conhecido. Deixe a sua opinião aqui embaixo também nos comentários e por favor, cara, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença e até mais.